Eu queria, nós nesse mês de maio, a gente fala sobre a família, e nós estamos falando uma série sobre combatendo os inimigos da família. O filme, ele perde a mulher, perde o emprego, perde um monte de coisa, no final ele acaba com a própria vida. Esse filme retrata um pouco bem, assim, de uma forma muito sutil, as investidas de Satanás sobre a nossa casa e sobre a nossa família, que é essa a minha proposta de eu pensar nessa noite. Se você pensar bem, quando você analisa um pouco o ataque de Satanás, o ataque do diabo, você vai perceber que nos primeiros capítulos da Bíblia eles atacaram os nossos pais. Presta atenção, não foi o mundo ali, não foi a carne, porque os nossos pais não tinham problema com o pecado. Eles eram santos. E o diabo os ataca. Os primeiros capítulos da Bíblia. Hoje nós sofremos consequência por causa do ataque de Satanás, as investidas de Satanás contra os nossos primeiros pais. Eles atacaram na casa, eles atacaram na família, eles investiram em Eva. Ele investiu em Eva depois, e ali nós sabemos a história, ele enganou a Eva com a sua astúcia, com a sua sagacidade, ele seduziu os nossos primeiros pais, ele prometeu aquilo que ele não tinha e enganou os nossos pais, e por causa disso a tragédia se instalou na sua casa, as tragédias se instalou na sua família. Logo em seguida os seus filhos, um mata o outro, consequência de logo em seguida dessa investida de Satanás. Quando nós olhamos um pouco mais sobre as Escrituras, nós entendemos que o inimigo da nossa vida, o inimigo da nossa casa, ele é muito sutil, ele é muito ardiloso, ele tem uma proposta muito sagaz para nos enganar. Se você der uma varrida na Bíblia, você vai encontrar vários nomes para ele, e que vários nomes nos ajudam a entender das suas artimanhas, da forma como ele ataca. Por exemplo, você vai encontrar na Bíblia principados e potestades, você vai encontrar, mas você vai encontrar termos assim, Satanás, o diabo, o tentador, Belzebu, a antiga serpente, o grande dragão, o leão que ruge, o Deus deste mundo, o maligno, o príncipe deste mundo, homicida desde o princípio, é Jesus quem fala isso. Tudo isso, se a gente pudesse resumir, vai trazer a ideia para nós que todas as investidas de Satanás, a ideia central é atacar contra Deus e contra os planos de Deus. A família é plano de Deus. É atacar contra Deus e contra a família. A ideia desses nomes é que vai dar que o diabo ele acusa, ele difama, que o diabo ele está cheio de ódio, que o diabo ele induz as pessoas a pecarem, que o diabo induz as pessoas a abandonarem a fé em Jesus, que o diabo ele é cheio de corrupção, ele quer corromper a vida pessoal das pessoas com sexo, com droga, com desonestidade, com maledicência, com manipulação, com mentira, com opressão. O diabo, a Bíblia fala que ele é como uma serpente, porque uma serpente ela esconde o seu veneno. Você não vê o veneno, ela esconde o seu veneno, a sua sagacidade, ela esconde as suas intenções. A Bíblia fala que ele é o príncipe deste mundo, ele é o poder supremo que se opõe a Deus, diretamente a Deus e mais. Ele deseja ser adorado, ele deseja ser cultuado, ele deseja que as pessoas olhem para ele e o cultuem e o adorem. Essa sempre foi investida de Satanás. Quando ele ataca um casal, quando ele ataca uma família, quando ele ataca uma pessoa, quando ele ataca uma cidade, a intenção maior é criar súditos, é criar, na verdade, pessoas que se voltem para ele. A Bíblia o trata, nós poderíamos olhar o diabo, na verdade, como se ele fosse um general. Não tem esses generais que você vê nos filmes, esses generais de guerra. Um general para atacar, ele tem um plano, ele tem uma estratégia, ele tem soldados, ele tem uma forma para ele poder vencer. É assim que o diabo sempre agiu. Se você observar na Bíblia a tentação de Eva, dos nossos primeiros pais, o diabo os atacou com uma ilusão. Trouxe para eles uma proposta naquele casal tão inocente, de que se eles ouvissem o diabo, tudo que estava no coração deles seria satisfeito. Ele garantiu para os nossos primeiros pais que a morte não aconteceria, que eles seriam como Deus, os seus olhos seriam abertos e eles seriam como Deus. Logo em seguida nós vemos que a mentira acompanha tudo isso e a tragédia se instala.
O texto nos diz que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, é isso que ele faz. A bondade e a inocência dos nossos pais passaram. Depois o apóstolo Paulo, citando Satanás, ele diz assim que Satanás ele enganou a Eva com astúcia. E Eva não mostrou nenhuma hesitação diante de tamanha astúcia de Satanás. Aí eu fico pensando comigo, presta atenção, meu amigo. Se os nossos primeiros pais, o casal mais preparado do planeta para enfrentar Satanás, caiu, imagine eu e você, meu amigo. Imagine a nossa casa, imagine a nossa família, imagine nós nos dias de hoje. Se os nossos pais caíram na sedução deles, imagine eu e você. A Bíblia fala que o diabo se transforma em anjo de luz para iludir as pessoas, para enganar as pessoas. Ele propaga falsas ideias com as suas astúcias. Ele não hesita em investir numa roupagem bonita. Esquece aquele negocinho de vermelho com chifre e rabinho. Isso não existe. Vai aparecer para os meninos de uma forma bem diferente. Cheirosa, bonita, com um corpinho legal muitas vezes. É assim que ele vai aparecer. Então a Bíblia vai falar sobre ele de forma muito própria mesmo. Satanás, meus amigos, ele aparece na história e ele faz questão de manter as pessoas na sua ignorância acerca de quem ele é e acerca dos seus métodos. A Bíblia fala assim que ele mantém as pessoas numa cegueira espiritual. Enquanto ele puder, ele vai manter as pessoas ignorantes com respeito a Deus, ignorantes com respeito aos planos de Deus. É assim que o diabo age, meus amigos. Ele engana as pessoas, ele ilude as pessoas, ele dá um ataque frontal à família. E aqui tem uma ideia muito interessante de que ele traz uma ideia muito universal. É mais ou menos assim, se está todo mundo aceitando, nós temos que aceitar também. O diabo propaga essas ideias como se fosse um senso comum na mente de muita gente. Ele vence facilmente o jovem. Ele diz para o jovem, sim, para o jovem valorizar a opinião de todo mundo. Está todo mundo fazendo, o que eu não vou fazer? O que me impede de fazer? Ele age por trás de todas essas coisas. Ah, está todo mundo fumando maconha? Ô pai, na faculdade todo mundo fuma maconha, não tem problema, eu já fumei, não acontece nada. Ele induz esse pensamento na mente das pessoas. E assim ele vai com as suas ideias. O diabo, meus irmãos, ele é tão sagaz, que ele usa a própria Bíblia. Ele usa a Bíblia, torce as Escrituras para enganar e seduzir as pessoas. Quem não se lembra da tentação de Jesus? O diabo utiliza um texto das Escrituras para ir contra Jesus. E dizer assim, a Bíblia não diz assim? Aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Se você pular daí, os anjos vão te cercar embaixo. Ele usa as Escrituras, ele distorce as Escrituras. Então, meus irmãos, nós precisamos ficar atentos, porque ele é mais sagaz do que eu e você possamos imaginar para atacar a nossa vida e atacar a nossa família. A gente precisa ficar atento com ele. Ele é uma realidade porque Jesus o enfrentou. Ele é uma realidade porque nós o vemos de forma muito clara por trás de um monte de coisas. Se o diabo achou que até Jesus seria suscetível às interpretações, imagine eu e você. Se até o diabo estava achando que Jesus podia cair na esparrela dele, imagine eu e você distorcendo as Escrituras, que muitas vezes não temos nem tempo para olhar as Escrituras, porque gastamos tanto tempo olhando no Facebook. Como é que fica, meus irmãos? Jesus, quem se lembra na parábola do semeador, Jesus diz que o diabo, naquela terceira semente, ele lança a semente. Na primeira semente, a semente é lançada, ele rouba a palavra. Ele não permite que a palavra caia no coração da pessoa. Ou ele engana as pessoas. Portanto, meus irmãos, o diabo está cheio de armadilhas. Atrás de coisas. E a primeira vinda de Jesus, quando Jesus esteve aqui, Jesus mostra muito claramente, quando ele esteve aqui, que a sua vinda foi marcada pelas reações de Satanás. E aqui eu quero citar para você algumas coisas que a Bíblia fala sobre Satanás investindo na vida das pessoas. Quando você vê o massacre de criancinhas em Belém, quando você vê João Batista sendo decapitado por Herodes, o que está por trás é investimento de Satanás. Quando você encontra, aí você vai encontrar isso muito na Bíblia, várias demonstrações, manifestações demoníacas
de Satanás no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos e nos dias de hoje, contra a vinda de Jesus ao mundo. Quem não se lembra de um demoniado de Gadara, ele não vivia na sua casa, ele vivia num cemitério, afastado, porque o diabo o acorrentava e o colocava ali. A Bíblia, Jesus também fala que uma das atuações de Satanás foi ele tornar uma mulher muda e surda. E ele deformou essa mulher, que ela andava encurvada. Alguns diziam que ela era uma louca. Era isso que o texto nos diz. A Bíblia nos faz também que o poder destruidor do diabo se concentra no domínio sobre a morte. Tudo isso, queridos, a Bíblia fala para nós sobre o inimigo da nossa casa, sobre o inimigo da vida da igreja, sobre o inimigo dos cristãos. Não se iluda. Não se iluda. Todo o falso ensino, toda mentira, distorção das escrituras é armação de Satanás. Não se iluda, meu amigo. Não ache você que quando você ligar a sua televisãozinha, você ouvir alguém falar lá, só porque ele abriu a Bíblia, é Deus falando. Abra teu olho, meu amigo. Seja crente de Beré, saiba examinar as escrituras. É muito comum a gente ver isso hoje. Muito comum. Só que o cara abriu a Bíblia, usou terno e gravata, fez uns milagres lá na frente, está todo mundo caindo. Abra teus olhos, queridos, porque até o diabo se disfarça em anjo de luz. Por favor, fiquemos atentos com essas coisas. A pergunta é, como é que nós podemos combater, então, a investida de Satanás? E aí eu convido você a ler um texto que fala muito claramente sobre isso, que é Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Eu vou ler o primeiro versículo, você lê o segundo, por favor. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos com a couraça da justiça. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo, meus irmãos, após escrever sua carta aos nossos irmãos na cidade de Éfeso, depois dele demonstrar a poderosa mão de Deus atuando na vida daquelas pessoas, transformando aquelas pessoas com o poder do Evangelho, por meio daquilo que Cristo fez, fazendo daquelas pessoas que estavam longe de Deus, agora próximas de Deus, e as tornando numa nova criatura, as tornando filhas de Deus, servas em Cristo Jesus, as chamando agora de uma nova humanidade. Paulo então orienta a igreja como que os cristãos têm que viver, e dentro da fala dele, como os cristãos têm que viver, o apóstolo Paulo faz questão de dizer sobre a investida de Satanás. Ele não deixa de finalizar a sua carta, de lembrar de que a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A nossa luta é contra principados e potestades. A nossa luta é muito maior do que eu e você imaginamos. Muitas vezes a nossa vida vira um caos, a família vira um caos, a gente está tentando achar uma resposta. Tentamos de todos os remédios. Fomos os melhores profissionais que tem para tratar sobre esse assunto, mas não conseguimos. A nossa luta é contra o sangue e a carne, não é contra o sangue e a carne, o apóstolo Paulo nos diz. Então Paulo não deixa de finalizar a sua carta falando sobre a ação de Satanás. E ele chama a nossa atenção. E o que me chama a atenção nesse texto é porque Paulo, ele coloca esse texto justamente depois que ele fala sobre a família. Ele fala lá no capítulo de número
5:22, você pode pegar sua Bíblia depois, ele fala sobre maridos e mulher. Depois, logo abaixo, ele continua falando sobre pais e filhos. Logo abaixo, ele fala sobre patrão e empregado. Essas três relações, nós vamos passar 95% da vida envolvida com ela. Casamento, filhos e trabalho. Está tudo aqui envolvido aqui, ó. Mas depois que Paulo fala sobre isso, ele acrescenta uma palavrinha e diz assim: quanto ao mais. Quanto ao mais. Finalmente. Paulo aqui parece nos dizer que tanto casais, quanto famílias, quanto a vida cotidiana do trabalho, precisa saber que há uma batalha espiritual sendo travada. Existem forças espirituais do mal, que é uma realidade. Esse texto nos diz de forma muito clara, para a gente estar preparado para o dia mau. Dia mau eu tenho para mim, que é quando o diabo junta tudo quanto é capeta para partir em cima das pessoas. Meu amigo, não adianta sua capacidade intelectual, não adianta seus 20 anos de faculdade, não adianta você ser um cara muito fera, não adianta. As armas são outras, é o que Paulo vai dizer para combater tudo isso. É por isso que tem muita família que está sendo derrotada porque está usando as armas erradas. Está achando que o investimento de Satanás contra as nossas casas é simplesmente uma questão de mero conhecimento, ou você ficar decorando algumas frasezinhas e trazendo para a sua casa, frases de traseira de caminhão, frases que estão colocando no mundo afastado de Deus. Eu trago isso para dentro da minha casa, eu vou resolver os problemas. Queridos, tem coisa muito maior que nós precisamos entender, o que Paulo está dizendo aqui para nós. Existem forças espirituais do mal, que é uma realidade, e essa realidade ataca a nossa vida, atinge a nossa casa, arruína a nossa fé, destrói a nossa vida, ataca a igreja do Senhor Jesus. Então Paulo aqui nos escreve para nos advertir e nos alertar quanto a essa hostilidade, contra essas forças que agem contra a nossa vida e contra a nossa casa. Então Paulo aqui, ao escrever essa carta aos crentes de Éfeso, ele quer deixar claro para eles que Deus, quando ele criou uma igreja, o diabo vai fazer tudo para destruí-la. Quando Deus, ele salva uma pessoa, o diabo vai fazer de tudo para desviar aquela pessoa, para tirar aquela pessoa da igreja, para enfraquecer a fé dela, para colocar escândalo, para fazer com que ela não continue. Quando um casal faz promessas de amor com o seu cônjuge, e eles estão apaixonados, você vê que vai dar tudo certinho, o diabo vai fazer de tudo para acabar com esse relacionamento. Vai fazer de tudo. Quando pais estão bem com seus filhos, filhos com seus pais, o diabo vai fazer de tudo para acabar com isso. Você acha que a droga é o quê? Você acha que o álcool é o quê? Você acha que uma gravidez fora dos parâmetros é o quê? Em determinado sentido. Meus irmãos, vamos ficar atentos com essas coisas. Isso é uma realidade. O diabo vai fazer de tudo. Quando o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Efésios, Paulo diz assim: havia dois inimigos aí, judeus e gentios. Mas por causa de Jesus, a parede entre eles foi derrubada. Sabe o que o diabo quer fazer? Reerguer a parede novamente. Quando o marido assume compromisso com a sua esposa diante do altar, de amar a sua esposa e cuidar dela, e a esposa vice-versa, o diabo vai fazer de tudo para promover discórdia entre eles. Vai fazer de tudo para criar intrigas no meio daquele casal. Vai fazer de tudo para separar aqueles dois. Vai fazer de tudo para que ali haja traição, ali haja mentira. Vai fazer de tudo. Vai usar a nossa carne, vai usar o mundo, vai usar todos os investimentos para acabar com a nossa vida. Meus irmãos, ele é o pai da mentira e ele sempre mentiu. Eu fico pensando, quando eu falo sobre isso, eu fico pensando como as pessoas não levam isso a sério. Como? Eu fico pensando. Hoje de manhã eu até comentei, encontrei um senhor triste, choroso. Eu já conversei, até um momentinho que vou na casa dele, ver o filho dele. Eu faço de tudo para tirar meu filho do álcool, não consigo, Renato. Faço de tudo, estou fazendo de tudo para tirar meu filho do álcool. Eu falei assim, tem mais coisas que você imagina aí atrás, meu amigo? Tem mais coisas que você imagina aí atrás? Quando pais, por exemplo, eles criam seus filhos, se dedicam a criar os seus filhos na disciplina, no cuidado do Senhor, o diabo vai fazer de tudo para envenenar essas relações. Vai fazer de tudo, porque é a artimanha dele. Nós vimos nos nomes dados a Satanás justamente isso. Meus irmãos, nós precisamos ficar alerta.
e nos curvar diante do que a Bíblia está nos ensinando, eu não tenho dúvida de que o diabo ele tem o maior interesse de que os pais e de cada família façam o seguinte. Muitas vezes aqui, meus irmãos, presta atenção nisso. Muitas vezes eu encontro pais desanimados com a sua vida espiritual com respeito ao cuidado dos seus filhos. Eles estão preocupados de fato com a situação financeira, com a situação acadêmica do seu filho, estão preocupados com tudo. Vão deixando a questão espiritual de lado. O príncipe deste mundo vai atacar. Vai atacar. Ele vai fazer mais possibilidade para que os pais invistam ainda mais. Quando pensam que não, seus filhos estão perdidos. Muitos jovens não conseguem se desvencilhar dos seus vícios, de mentiras, de desânimo. Eles ficam espertos, tem que ficar esperto, porque por trás disso tudo tem o nosso arco inimigo. Eu conheço gente que se afastou da igreja porque casou. O sonho era casar. Abandonou a fé, abandonou a igreja, abandonou a luta com Cristo. Não quer saber mais disso. Sabe por quê? Aí eu fico pensando, onde é que traz esse negócio? O casamento é plano de Deus. Eles estão vivendo muito bem, mas por que não volta? Precisamos ficar atentos com isso, meus irmãos. Ficamos atentos. O diabo é sagaz. É justamente isso aqui que o apóstolo Paulo vai tratar, contra esses poderes, contra esse investimento de Satanás, contra essas armações espirituais do mal contra a nossa casa. E Paulo deixa claro aqui nesse texto que é uma batalha espiritual em curso. E essa batalha é para uma afronta contra Deus, contra o plano de Deus, contra as intenções de Deus para com a família, para com a sua vida, para com a igreja de Jesus. Perceba que ele fala no começo do texto, fala sobre a armadura. Paulo fala nesse texto, fala sobre ciladas do diabo. Paulo fala sobre a luta contra principados e potestades. Paulo fala contra lutas contra dominadores deste mundo tenebroso. Paulo fala nesse texto sobre forças espirituais do mal. Cair é ser vencido. Aqui é ser vencido. Cair na cilada é ser vencido. Então, meus irmãos, Paulo vai dizer que não só o cristão, mas também a nossa casa, ela precisa tomar toda a armadura de Deus para resistir e vencer as investidas de Satanás. Até Cristo voltar, ou até eu partir, a luta vai ser essa. Não tem jeito. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas tem determinados momentos. Uma vez eu juntei lá em casa, falei assim, vem cá, Letícia, vem cá, Regiane, nós precisamos morar aqui. Sabe aquele negócio, você fala assim, tem um negócio estranho aqui no ar. Deus tem misericórdia da gente. Tem coisas que estão muito além. Muito além. É isso que Paulo vai dizer aqui para nós. E ele vai nos ensinar como é que nós podemos combater esse inimigo que é o diabo. A primeira coisa que ele vai dizer para nós, no versículo 10, é que eu e você precisamos ser revestidos do Senhor, sermos fortalecidos no Senhor. Precisamos sermos revestidos do Senhor e nós precisamos nos vestir do Senhor. São duas ações. Uma ação é que Deus faz em nós e a outra ação é que nós precisamos fazer. Porque a vida cristã sempre é assim. As pessoas viram para mim e falam assim, ore por mim. Eu falo assim, eu oro por você. Mas você tem que procurar, cara. Ah, meu casamento é uma bagunça. Ore por mim, eu vou orar pelo seu casamento, mas você tem que parar com algum tipo de comportamento na sua casa. É assim que funciona. Esse texto diz isso para nós. Nós somos revestidos, mas nós precisamos tomar a armadura. Deus não vai tomar a armadura por você. É você que tem que tomar. É você que tem que tomar. Ele diz aí, ó, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. A quebrar aqui todo o nosso orgulho daquele cristão autoconfiante, que ele imagina que ele pode defender-se sozinho, sem a força e sem a armadura de Deus. Tem muita gente que acha que consegue encarar essa realidade espiritual sozinho, assim, ó, no peito. Mentira, não consegue. É por isso que Paulo fala que nós devemos nos envolver, nós devemos contribuir para essa vitória, nessa batalha espiritual. E como é que nós fazemos isso? É quando nós somos capacitados por Deus, mas ao mesmo tempo nós cooperamos na batalha.
O poder realmente do Senhor vem dele. Sem a força de Deus, eu e você não fazemos nada. Sem a intervenção dele, eu e você não fazemos nada. Mas nós precisamos ser fortalecidos nele, fortalecidos na sua força. A armadura de Deus. E sem a armadura dele, você vai ficar desprotegido. Sem a armadura dele, você não ganha absolutamente nada. Mas você tem que tomar a armadura. Você tem que tomar a armadura. E é por isso que Paulo continua no texto abaixo dizendo, como é que nós vamos tomar essa armadura? Quais são as nossas iniciativas? Primeira delas, Paulo vai dizer aí, estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Eu e você precisamos colocar o cinto da verdade. Muitos se esquecem que a primeira vitória de Satanás no jardim foi simplesmente através de uma mentira. Eu já falei aqui num domingo, nós vivemos num ambiente muito mentiroso. As propagandas de televisão. Não vou falar do governo aqui, porque eu não quero entrar nesse detalhe. Não é verdade? Nós vivemos assim. As pessoas mentem umas para as outras. Filhos mentem para os seus pais. Pastores mentem para as suas ovelhas. Ovelhas mentem para os seus pastores. Vivemos num ambiente carregado de mentira. Por isso que Jesus falou que o príncipe desse mundo é Satanás mesmo. Porque ele é mentiroso desde o começo. A gente entende isso perfeitamente. E é a mentira que está por trás de um monte de coisa. Por causa disso, que as pessoas não querem buscar arrependimento e reconhecer. Paulo está dizendo aqui que para a gente vencer o diabo, é preciso que haja uma convicção de que a palavra de Deus é a verdade, que a palavra de Deus é a revelação vinda de Deus, que o diabo é o pai da mentira e ele se sente enfraquecido quando um crente, ele está firme com a verdade. O diabo toma partida para correr. Os maridos, esposas, filhos, quando eles são cingidos com a verdade, eles se apresentam no meio de uma geração pervertida e corrupta, como luz no meio das trevas, como um luzeiro que aparece. Por isso, queridos, que Paulo diz que nós vamos colocar o cinto da verdade. Quando você liga a sua televisão com a mídia cheia das suas mentiras, conversas e começam a semear um monte de mentiras, que vão atacando a nossa casa e a nossa família, dizendo que isso é a melhor proposta que tem. Gente, eu já conversei com mães aqui da igreja. Chegaram para mim e falaram assim, Renato, na escolinha, meu filho chegou em casa me perguntando, mãe, o que é isso aqui? Aí a mãe pensou assim, eu nunca ensinei isso para o meu filho. Mãe, eu vi fulano fazendo isso com fulano na escolinha. Isso é comum? Precisamos, queridos, nós como pais estarmos cingidos com a verdade, convictos das Escrituras, convictos da verdade que vem da parte de Deus, e sermos cingidos com essa verdade. E só assim nós teremos condições de criar os nossos filhos e cuidar da nossa casa e viver a nossa vida. No mundo de mentiras, o diabo se aproveita. Sabe qual é o termo que a Bíblia diz para isso? É trevas. E Deus é luz e nele não há treva nenhuma. O diabo precisa das trevas para avançar os seus projetos. É por isso que a verdade da parte de Deus, crentes cingidos com a verdade, é que eles vão poder bloquear as intenções de Satanás. Para que eu e você, meus irmãos, permaneçamos inabaláveis, nós precisamos ter a confiança na revelação que Deus deixou para nós, que é a sua palavra e a sua verdade. Meu amigo, vou dizer um negócio para você. Se você não se cingir da verdade dentro da sua casa, não adianta você querer resolver os seus problemas dentro da sua casa. O diabo vai continuar com a cunha dentro da sua casa. Filhos que continuam mentindo para os seus pais dentro de casa. E pais acreditando nessa coisa toda. Não tem como, você não está usando a armadura para combater essas coisas. Você pode reparar, queridos. Adultério começa com mentira. Drogas começam com mentira. Pode reparar, tudo é por trás de uma mentira. E Paulo diz para nós, cingi-vos da verdade. Cingi-vos da verdade. Outra coisa que Paulo vai dizer para nós, se vistam com a couraça da justiça. Versículo 14. É preciso nós amarrarmos a couraça da justiça em volta do nosso coração e de todos os nossos órgãos vitais. Paulo está dizendo para nós que aquele que foi justificado em Cristo Jesus, por meio da fé de Cristo Jesus, que um dia recebeu a justiça de Cristo em si, ele é uma nova criatura. E essa pessoa que foi alcançada pela mensagem do Evangelho, pelo poder de Deus, agora ele pratica a justiça. Ele não anda mais segundo a carne, ele não anda mais segundo o mundo, mas ele anda agora segundo Deus.
Ele se reveste com a couraça da justiça. Ninguém vence o diabo, que é como um leão que ruge. O apóstolo Pedro fala sobre isso. O diabo é como um leão que ruge, esperando um momento para tragar. De vez em quando você vê esses programas aí que passam sobre bicho, né? Não é que esse canal, é bicho, é sobre bicho, né? Animal Planet, essas coisas todas, tá bom? É bicho. Né? Aí você começa a perceber a estratégia do bicho. Aí você vê assim, Marcelo, é muito comum. O leopardo, por exemplo, ele guarda a energia dele. Ele olha o animal mais fraco, ele fala, é aquele. Ele não pensa mais nada, ele vai em cima dele. Ele sabe que ele só tem uma corrida para ir. O diabo é como um leão que ruge. E ele vai fugindo, e ele só vai fugindo quando eu e você permanecermos inabaláveis na nossa fé. Sabendo que por causa de Jesus os nossos pecados foram transferidos para Jesus, e agora nós recebemos a justiça de Cristo em nós. Você sabe que o diabo tenta colocar dúvida sobre isso, né? No nosso coração. Aqueles que creem que foram sim justificados por meio da fé em Cristo Jesus, não por suas obras, são esses que vestem a couraça da justiça. Ou sem a couraça da justiça, o diabo vence qualquer um. Você é louco querer ir numa guerra sem uma couraça? Você é doido, velho. Você vai tomar tiro. Você vai ser um inimigo muito frágil. Nós estamos numa batalha. E é preciso que a gente se revista dessa couraça da justiça. A justiça de Cristo implantada em mim. A vitória que Ele conquistou por mim na cruz. E aos olhos de Deus eu me tornei justificado diante dEle. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que mais precisamos em nossa casa, o que nós mais precisamos é desfrutar dentro da nossa casa esse evangelho que Deus nos alcançou, esse evangelho da graça que Deus nos justificou. É a graça, eu sempre falo isso. A nossa casa precisa ser revestida com a graça. Onde a graça está presente, a mentira não está presente, a falsidade não está presente, o engano não está presente. Quando a graça está presente, o perdão se torna concreto. Porque a graça significa que se os meus filhos erraram, se eu errei, a graça vai acertar tudo, vai me levar a um perdão para consertar essas coisas. É a graça. Quando o evangelho atinge alguém, a graça começa a trabalhar no seu coração para que ele viva assim dentro da sua casa. Imaginem maridos que fazem isso com as suas esposas. Que eles chegam em casa e reconhecem, pedem perdão que eles erraram. Eles entenderam e falaram assim, me perdoe, porque eu tenho errado com você. É a graça. Quando a graça está presente, ela faz assim com a gente. A esposa chega e fala assim, acho que eu estou falando demais. Eu estou falando de você. Eu estou denegrindo o seu nome. Você que é meu marido. A graça. Quando a graça está presente, essas coisas estão lá. Quando a graça está presente, os filhos têm coragem de abrir o coração para os pais. E dizer, pai, estou enfrentando isso e isso. Eu preciso de ajuda. E os pais, cheios de graça, falam, vem cá, meu filho. Vamos caminhar. O seu pai era igualzinho ou pior do que você, porque a graça faz isso. Percebe que é isso que Paulo está dizendo aqui para nós, quando ele fala que nós precisamos ser cingidos com essa justiça que nos alcançou. Meus irmãos, eu não tenho receio nenhum, que famílias que vivem assim estão muito bem. Elas podem enfrentar problemas de vários níveis. Pode enfrentar problema financeiro, pode enfrentar problema de doença em casa, pode enfrentar tipo de problemas, eles estão bem diante das investidas de Satanás. Existe uma missionária protestante, ela ficou 55 anos, ficou na Índia, morreu em 1951, chamada Amy Carmichael, é o nome dela. Ela fundou uma missão e as histórias contam sobre a sua investida, que uma menininha pregou, ouviu o evangelho, se converteu à mensagem do evangelho, aceitou Jesus, e aquela menina, depois de ter aceitado a Cristo, os seus pais, sem demora, o afastaram, queriam que aquela menina não seguisse aquele caminho, forçou um casamento daquela menina que ela também não queria. E durante 23 anos, aquela menina não pôde mais conviver, por exemplo, com a sua igreja, não pôde mais buscar a Deus, não pôde mais ler a Bíblia, não pôde fazer nada disso. Foi mãe de 4 filhos, num ambiente totalmente afastado de Deus, num ambiente pagão. E a história conta que depois de tanto tempo assim, num encontro entre missionários, quem estava lá? Aquela menina.
que passou por tudo aquilo. Sabe por quê, queridos? Porque ela foi cingida com a verdade, com a justiça, estava no coração dela. Ela foi salva por Cristo Jesus. Nem os ataques de Satanás, usando até mesmo seus pais, conseguiram afastá-la de Deus, da verdade do Evangelho. É isso que nós precisamos entender, queridos. Outra coisa que Paulo fala aqui, que nós precisamos calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. É a terceira peça da armadura. Nós usarmos botas, sandálias para a guerra. Ninguém vai para a guerra se não for bem equipado nos seus pés. E Paulo fala aqui que isso é a preparação do Evangelho. O lutador faz tudo para firmar os seus pés. Tudo. Um bom lutador. Ele tem que estar bem firme nos seus pés para poder encarar a batalha. O Evangelho da paz, queridos, é ele que supre o nosso coração. É ele que traz paz no nosso coração, mas não significa ausência de guerras contra Satanás. Nós precisamos sempre estar preparados para responder todos aqueles que perguntam sobre a nossa fé, por que nós cremos. E aqui, nós, pais, devemos sempre estar preparados para pregar o Evangelho para os nossos filhos. Maridos têm que estar preparados para pregar o Evangelho para suas esposas, esposas para os seus maridos, filhos para os seus pais, para os seus avós e para os seus tios. É isso que Paulo está dizendo aqui, essa mensagem do Evangelho precisa chegar na nossa casa. Estamos sempre preparados para instruir os nossos filhos, para conhecer Jesus, para se render a Jesus. Precisamos sempre ver isso, queridos. Isso é um armamento contra as investidas de Satanás. Um armamento contra as investidas de Satanás. Satanás pode tentar pegar os nossos filhos e colocar na droga ou acabar com eles, mas se os nossos filhos conhecerem o Evangelho, nós não precisamos ficar com medo. Nós não precisamos ficar com medo, queridos. Eu sei disso. Eu me converti com 18 anos, queridos. Saí de casa muito cedo, com 17. Fui morar sozinho. Ganhava uma dinheirada nada. Não é verdade, né? Ah, se não fosse o Evangelho da graça. Ah, se não fosse o Senhor Jesus. Não sou melhor do que ninguém. Não sou melhor do que ninguém. Mas se não fosse a graça de me alcançado. Um dia meus pais pregaram o Evangelho para mim. A igreja que eu frequentava me ajudou. Isso me ajudou na minha passagem, na minha caminhada. Meus irmãos, nós precisamos fazer esse investimento, sim. Os pais não precisam ficar com medo se o seu filho vai entrar na faculdade. Se ele se render ao Evangelho, o pai não precisa ficar com medo, não. Seu pai não precisa ficar com medo. Quando sua filha sai com uma pessoa que não é crente, você não precisa ficar com medo. Se ela entendeu que o seu filho entendeu a mensagem do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo. Satanás não tem vantagem sobre nós. Não tem vantagem sobre a nossa casa. Não tem vantagem sobre os nossos filhos. Quando o Evangelho está lá. Outra coisa que Paulo fala aqui. O escudo da fé. Diz aí, ó, embrançando sempre. Leia comigo, por favor. Embrançando sempre o escudo da fé. Se tem uma coisa que eu e você nunca podemos largar, o escudo. O escudo você não pode largar ele, não. É o escudo que nos protege contra os ataques do inimigo. É o escudo. Por isso que Paulo está fazendo questão aqui, embrançando o escudo da fé. É com ele que vocês podem apagar todos os dardos inflamados do maligno. Satanás, ele lança dardos inflamados contra nós, contra a nossa família. Pensamentos de dúvida, de desobediência, de rebeldia, de malícia. Somente os crentes que permanecem fiéis à palavra, é que vão conseguir apagar os dardos inflamados do maligno. Uma vez alguém me perguntou assim: Renato, o diabo é onisciente? Ele sabe de todas as coisas? Não. Ele não é onipresente, ele não está em todos os lugares. O diabo, ele não consegue, ele não tem um atributo que pertence a Deus, de saber o que está dentro da minha mente. Mas ele é um bom psicólogo. Ele faz uma boa leitura nossa. Ele sabe quando eu olho para uma nota de R$100 assim, como é que o meu olho fica. Ele sabe quando passa um carro bonitão assim, quando passa uma moça bonita, ele sabe. Ele é um bom psicólogo, ele faz uma boa leitura das nossas ações, dos nossos comportamentos. Renato, você está gostando de ver esse programa aí na internet? Então tá bom. É assim que ele age. E é nesse momento que eu deixei o meu escudo de lado. Encostei e falo, não preciso dele. Satanás vem com seus dardos inflamados e começa a atacar a minha vida. E aí quando pensa que não, começa a atacar a minha família.
O diabo, queridos, ele nos intimida. Ele intimida os cristãos a diminuir a proporção da sua confiança em Deus, que eles têm naquilo que Deus fez e na palavra de Deus e na verdade de Deus. O diabo faz questão de dizer assim para nós: não, Deus não está contigo. Deus não está aqui. O diabo diz assim: Deus não se importa com o que você está fazendo e vendo. Afinal, Deus é amor, Deus vai te perdoar para continuar fazendo. As pessoas vêm com essa conversa do meu lado e falam assim: não, é só você pecar, depois pedir perdão. Não é assim que funciona? Só aprontar aqui, depois você põe o joelho, Deus me perdoa. E volta a fazer de novo. Querido, você não entendeu. Você está diante de uma cilada. O diabo está armando um negócio contra a sua vida. E você não vai aguentar, você vai cair. E Paulo diz aqui para nós, que nós precisamos tomar essa armadura de Deus. Essa armadura. E sermos usados por meio da fé. O escudo da fé. A Bíblia nos diz que Deus é escudo para aqueles que nele confiam, e é por meio da fé que nós fugimos, é por meio da fé que nós não fugimos, mas é por meio da fé que nós encontramos refúgio em Deus. É a fé, queridos, que toma posse das promessas de Deus nos tempos de dúvida, nos tempos de dificuldade. É por meio da fé. É quando a nossa fé está fortalecida, quando as tentações vêm, quando as seduções vêm. É por meio da fé que nós permanecemos firmes em Cristo. Famílias e mais famílias, muitas vezes são iludidas e presas fáceis de Satanás. Elas não conseguem voltar, por exemplo, para a igreja, para a comunhão, porque os dardos inflamados do maligno estão colocando dúvida na cabeça deles sobre a igreja, sobre Deus, sobre Jesus. São os dardos inflamados de Satanás. Eu não tenho dúvida disso. Porque ele não quer ver você firme com Deus. Ele não quer ver você vivendo o que Deus preparou para os crentes. Uma vida de comunhão, uma vida de serviço, uma vida de amor, uma vida de crescimento espiritual, uma vida da gente estar num exército combatendo os inimigos. Ele não quer ver isso de nós. Queridos, isso é sério. Isso é muito sério. São os dados inflamados de Satanás. É por isso que nós precisamos tomar toda a armadura de Deus. É por isso que nós precisamos tomar o escudo da fé, para estarmos prontos contra tudo isso, para apagarmos os dardos inflamados do maligno. Paulo acrescenta outra coisa. Paulo fala sobre nós tomarmos o capacete da salvação. Capacete se refere à cabeça. É a proteção da cabeça. A gente sabe que quem trabalha aí, a primeira coisa que protege é a cabeça. Quem anda de moto, quem vai para a guerra não é louco de você ir sem um capacete. É um tiro só. Derruba você na hora. Feridas graves na cabeça são mortíferas. E o que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Contra os ataques de Satanás. Paulo vai dizer que nós precisamos usar o capacete da salvação. Capacete da salvação aqui se refere, por um lado, à libertação que Jesus deu para a minha vida, por meio daquilo que ele fez. Antes, eu vivia no império das trevas. Eu tinha o maior prazer de viver lá fora, não me importava com nada, eu tinha o maior prazer com isso. Mas ele me libertou do império das trevas e me trouxe para o reino do Filho do seu amor. E no reino do Filho do seu amor eu posso ter liberdade. E Paulo diz aqui para nós que nós temos que usar o capacete da salvação, que significa a esperança da salvação. Você sabe que o diabo ele sempre está fazendo assim para mim. Está vendo? Você tropeçou, Everton. Você vacilou. Que nada, rapaz. Esquece desse troço, vai tocar a sua vida. Ele sempre vai colocar em dúvida a obra de Cristo. Ele sempre vai dizer para mim, no meu coração, Renato, que papo, tem 2000 anos atrás, não tem nada a ver não, vai ver a sua vida. Jesus, o que Jesus fez não importa. Você não é salvo coisa nenhuma não. Olha você com esses pensamentos. Olha você com as coisas que você está fazendo. Você não é salvo coisa nenhuma não. Paulo diz, tomai o capacete da salvação. Ou seja, tomai a certeza firme no seu coração que a obra de Jesus Cristo na cruz te salvou, querido, te resgatou, te transformou. Você agora é de Jesus. Você não pertence a este mundo mais. Você é de Jesus. É isso que Paulo está dizendo. A obra que Jesus fez na cruz foi definitiva. E eu creio, queridos, eu creio que quando ele voltar, ele vai me buscar. Eu creio que quando eu morrer, eu vou me encontrar com ele. Eu creio nisso, por causa da obra dele. Paulo está dizendo, use o capacete da salvação. É a certeza do perdão e a plena certeza da esperança que está no meu coração. Esperança da salvação. São ataques de Satanás contra a minha vida. Você quer ver alguém enfraquecido? Você começa a conversar com ele, aí você percebe de forma clara coisas assim.
Aquelas perguntinhas básicas, né? Perguntinha básica. Se você morrer agora, você tem certeza de que você vai se encontrar com Cristo? Aí o cara, já tirou o capacete há muito tempo. Já tirou há muito tempo. Não sabe mais expressar, dizer sobre a sua fé, sobre a sua vida. Paulo está dizendo para nós, queridos, contra as estratégias de Satanás. O outro armamento é o capacete da salvação. Quantas famílias que começaram bem a caminhada cristã, junto com seus filhos, começaram a ruir, porque eles entenderam a mensagem do Evangelho, mas com o passar do tempo eles ficaram em dúvida se de fato aquilo que Cristo fez os havia salvo. Eles não tinham mais certeza da obra de Jesus, não tinham mais certeza das Escrituras, não tinham mais certeza nem se Deus existe ou se não mais existe. Capacete da salvação, meu amigo. Essas coisas o diabo pode atacar de frente que não nos atinge. Sétimo e último lugar, Paulo vai dizer sobre a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O guerreiro, ele não só se defende, ele ataca também. Ele não só resiste ao diabo para se proteger, mas ele sabe manejar isso aqui. O crente tem que saber manejar isso aqui. Ele tem que conhecer isso aqui. Ele tem que amar essa palavra. A espada do Espírito. Meu amigo, você acha que você vai vencer sua casa como? Com a sua filosofia? Com seus dizeres? Com seus clichês? Paulo diz aqui, ó, a espada do Espírito. É com ela que nós atacamos. Como é que Jesus venceu Satanás? Com a espada do Espírito, com a palavra de Deus. Nós precisamos ser não só conhecedores da palavra em termos intelectuais, mas nós precisamos viver a palavra de Deus. Conhecimento aqui não é intelectual, conhecimento é vivência. É você deixar essa palavra falar o seu coração e você obedecer essa palavra. Você crê que é a verdade de Deus. O mundo sempre atacou as Escrituras. O mundo continua atacando as Escrituras. Se você vê uma discussão de qualquer cara defendendo o homossexualismo, eles estão tentando usar até as Escrituras. Até as Escrituras. Porque eles sabem, se atacar as Escrituras, desmorona tudo. A ciência sempre tentou fazer isso. Um lado da ciência, é bom dizer, tentou fazer isso. Desmerecendo a palavra de Deus. Um crente, ele sabe manejar as Escrituras. Um crente, ele sabe trazer uma orientação para o seu filho e dizer para ele, meu filho, não faz isso por causa disso, disso, disso. Quando ele é pequenininho, ele fala assim, não faz porque Deus não gosta, já está de bom tamanho. Você vai entristecer, papai do céu, já está de bom tamanho. O crente precisa saber manejar as Escrituras. É com a palavra de Deus. Se maridos, esposas e filhos não tiverem destreza com as Escrituras, na dependência das Escrituras, na dependência do Espírito Santo, meu amigo, sua vitória não vai vir sobre aquilo que você está querendo. Não adianta. E aqui eu te faço uma pergunta, como é que está seu tempo de meditação nas Escrituras? Como está seu tempo? Como é que tem sido o seu aprendizado nas Escrituras? Como é que tem sido a sua vivência a partir daquilo que você ouve, aprende, você aplica na sua vida, aplica na sua casa, aplica no seu trabalho, aplica na sua vida de forma diária? Como é que está esse negócio aí na sua vida? Como é que você responde ao mundo? Você responde ao mundo a partir daqui? Queridos, quando a gente vive assim, o diabo pode juntar tudo contra nós, porque ele não ataca, não tem jeito. Não tem como. Você pode dizer que você maneja bem as Escrituras. Você pode dizer que tantas mentiras, falsos ensinos, heresias que são ensinadas, enganos que enganam e seduzem as pessoas e atingem os nossos filhos, você vai conseguir rebatê-los com as Escrituras, com a palavra de Deus. Meu amigo, o crente é crente de palavra. É crente de palavra. A nossa igreja gosta muito de investir nisso. Léa está aqui sexta-feira com os adolescentes, caminhando com os meninos. Domingo temos escola dominical para ensinar os meninos a palavra de Deus. Temos os nossos grupos pequenos no meio de semana. Estamos abrindo as Escrituras. Quarta-feira estamos aqui para aprender as Escrituras. E eu ainda acho isso pouco. Se eu não tirar um tempo da minha devocional para ouvir Deus falando comigo.
Querido, isso é sério. As investidas de Satanás contra a sua casa, se você não souber manejar as escrituras, já era. Se você manejar filosofia, pode esquecer. Psicologia, pode esquecer. Última coisa que Paulo vai nos dizer aqui. E aqui eu quero que você leia comigo, por favor. Orando em todo o tempo. Com toda oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança. Súplica por todos os santos. Paulo vai finalizar dizendo, como é que você pega todos essas peças do armamento e você se equipa com elas? Com a oração, perseverando na oração. Aqui está o segredo para o bom aproveitamento de toda a armadura. É com muita oração, orando em todo o tempo. E Paulo fala aqui sobre orar no Espírito, que é, na verdade, nós reconhecermos, por um lado, a nossa infantilidade, porque nós não sabemos orar como convém. O Espírito intercede por nós. Precisamos reconhecer a nossa infantilidade. Orar no Espírito também é buscar não entristecer o Espírito Santo, contrariando as suas ordens, fazendo com que a oração se torne, presta atenção, querido, um ritual frio, sem sentido e sem alegria na vida, feita de forma mecânica. Jesus combateu os fariseus com isso, com aquelas orações mecânicas, frias, sem sentido nenhum. Uns oravam até para se aparecer. Não é isso. Paulo está dizendo, orar no Espírito é gente que ama passar tempo em oração com Deus. É gente que ama, que busca a Deus em todo o tempo, em todo instante. Se refugia em oração, se refugia na palavra, mas se refugia em oração. Não é uma oração decorada, leviana, repetida. Quando Jesus estava no Getsêmani, queridos, no período mais difícil de Jesus, ele faz uma oração profunda, ele se derrama diante do seu Pai. E ele se volta para os seus discípulos e diz, vocês não vão orar junto comigo, não? É esse tipo de oração que ele está chamando os seus discípulos. Não é aquela oração mecânica. Eu fico muito feliz, nossa igreja está, Eu fico feliz, as mães, 18h30 orando. Agora a Lé juntou os adolescentes para estar orando. Nós temos os líderes de grupo pequeno orando. Nós estamos começando 18h30, Leia. Mas eu queria começar às 18. Quem sabe 17h30? Quem sabe 17 horas? Quem sabe nós tirarmos o dia para estarmos diante de Deus em oração? Queridos, um monte de investimento contra a sua vida e contra a sua casa. Você tem que se arquitetar com a oração. É o que Paulo está dizendo aqui para nós. Orando em todo o tempo, sob a direção do Espírito, sermos guiados pelo Espírito, recebendo o poder do Espírito, porque quem bebe de Jesus pela fé, Jesus é quem disse, dele vai fluir um rio de água viva. A oração, meus amigos, nós precisamos com ela nos apropriar de toda a armadura de Deus para resistirmos no dia mau contra as investidas de Satanás. Quantas famílias, quantos casamentos, quantos filhos envolvidos nas piores coisas que tem, com tanto lixo, eles foram libertos, porque os pais se envolveram em oração. Não adiante você achar que os problemas na sua casa vão ser resolvidos com boa psicologia. Gente, eu sou a favor da psicologia, eu amo psicologia, eu gosto de psicologia. Eu prefiro a filosofia, mas eu gosto da psicologia. É bom, é bênção de Deus essas coisas. Mas o que Paulo está chamando para nós, contra as investidas de Satanás, essas coisas não resolvem. O que resolve é quando pai e mãe se colocam de joelhos diante de Deus. Os seus filhos veem pai e mãe de joelhos diante de Deus. Quantas bênçãos nós colhemos quando nós percebemos que pais e mães, de fato, se envolvem em oração, tomam a armadura de Deus e vê algo acontecendo na sua casa e na sua vida. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo para você nessa noite, contra as investidas de Satanás, contra a nossa casa, contra a nossa família,
E eu vou repetir o que eu falei no começo. Ele continua agindo. Ele continua fazendo as suas ciladas. Ele continua armando várias coisas para tirar a paz da sua casa, para criar intriga lá dentro, para criar problemas entre vocês. Tomem toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. Se apropriem de toda a armadura de Deus. Foi para isso que Jesus morreu naquela cruz. Eu queria orar por você. Queria que você curvasse a sua cabeça.